Durante muito tempo, eu vivi preso em uma ilusão silenciosa. Acreditei que a vida era apenas o que acontecia do lado de fora. Trabalhar, pagar contas, buscar aprovação, esperar o fim de semana. Era como se eu caminhasse dentro de uma rotina invisível, repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas reações, os mesmos medos. E o mais curioso é que eu achava que estava vivendo. Mas, na verdade, eu estava apenas sobrevivendo. Essa é a armadilha da mediocridade, a ideia de que o comum é o suficiente, que o conforto é segurança, que o conhecido é o melhor lugar para estar. Mas o conforto tem um preço. E esse preço é a alma adormecida. Acordar todos os dias para reviver o ontem é o maior desperdício de energia que um ser humano pode cometer. Eu fazia isso sem perceber. O mesmo caminho, os mesmos pensamentos automáticos, as mesmas conversas que drenavam minha energia. Era como estar dentro de um palco lotado de vozes, todas falando, todas opinando, e nenhuma delas sendo realmente minha. Até que um dia, no meio desse ruído, eu percebi algo. Percebi que a minha mente havia se tornado um espelho que refletia apenas o passado. E enquanto eu continuasse olhando para esse espelho, continuaria recriando a mesma realidade. A mediocridade não é a falta de talento. É a ausência de consciência. É quando você vive no modo automático, acreditando que a vida é algo que acontece com você, em vez de algo que acontece através de você. Eu lembro do momento em que isso mudou. Era uma manhã comum. Mas, pela primeira vez, ao abrir os olhos, eu senti um desconforto que não consegui mais ignorar. Era como se uma parte de mim gritasse: "Isso não é tudo." E pela primeira vez, eu ouvi. Foi o início de um despertar. Percebi que a mente é como um rio. Ela sempre flui para onde foi treinada a fluir. E se você não decidir conscientemente para onde quer direcionar essa correnteza, ela vai seguir os caminhos antigos, repetindo as mesmas histórias, recriando os mesmos resultados. A armadilha da mediocridade é isso: acreditar que pensar é o mesmo que estar consciente. Mas pensar é automático. Estar consciente é escolher. E quando comecei a escolher meus pensamentos, percebi o quanto eu vivia no passado. Cada reação era uma resposta velha. Cada emoção era um eco do que já havia acontecido. Eu não estava criando nada novo, apenas revivendo a mesma vibração em diferentes dias. Foi então que compreendi. Para quebrar a armadilha da mediocridade, eu precisaria morrer para o velho eu. O eu que reagia, que reclamava, que duvidava, que esperava algo mudar do lado de fora. Porque a vida externa é apenas o espelho da energia interna. E enquanto eu não mudasse por dentro, nada mudaria lá fora. Quando comecei a observar meus próprios pensamentos, percebi que a mente é como uma sala cheia de vozes. Algumas gritavam medo, outras dúvida, outras repetiam frases que ouvi na infância. Você não é bom o suficiente. Isso é arriscado demais. Fique no que é seguro. Essas vozes pareciam minhas, mas não eram. Eram programas. Memórias emocionais impressas no corpo ao longo dos anos. A mente racional justificava, mas o corpo reagia antes mesmo que eu pudesse escolher. Foi aí que entendi algo essencial. Não somos vítimas do passado, somos repetidores dele. Acordar é perceber que o corpo vive preso em um ciclo químico de emoções antigas. O medo, a culpa, a ansiedade, todos eles são como senhas que mantêm o mesmo sistema operacional rodando. E se você não muda o código energético, a mente continua conectada às mesmas frequências. Mas quando comecei a mudar, tudo ao redor resistiu. As pessoas, os hábitos, até os meus próprios pensamentos tentaram me puxar de volta. Era como tentar remar contra uma correnteza que insistia em me levar para trás. E eu percebi: a mediocridade é confortável porque é previsível. A mente quer controle, e o desconhecido parece perigoso. Mas o que eu descobri é que o desconhecido é o lugar onde toda a criação acontece. O campo quântico, essa inteligência invisível que conecta tudo, só responde ao novo. E o novo só aparece quando você se permite não ser mais o mesmo. Comecei a praticar o silêncio. Não o silêncio externo, mas aquele que vem quando você observa seus pensamentos sem julgá-los. No começo era desconfortável. A mente queria correr, se distrair, procurar algo para fazer. Mas, aos poucos, o barulho interno começou a cessar. E no vazio, eu encontrei uma presença que nunca havia sentido antes. Era como se uma parte de mim, que sempre observou tudo, finalmente tivesse espaço para respirar. Essa parte não tem medo, não julga, não compara. Ela apenas é. Foi nesse estado que compreendi o que Joe Dispenza chama de coerência.
Quando a mente e o coração se alinham, quando o pensamento e a emoção vibram na mesma frequência, você acessa o campo de infinitas possibilidades. Não há mais luta, há sintonia. Você deixa de tentar controlar e passa a criar. A coerência é o portal entre o velho e o novo. O velho vive de reações, o novo nasce da presença. E estar presente é um ato de coragem. Porque o presente é o único lugar onde o passado não existe, e é também o único lugar onde você pode se reinventar. Percebi que cada vez que eu reagia emocionalmente a algo externo, estava entregando meu poder. Estava dizendo ao mundo: você controla meu estado interno. E enquanto eu reagisse, continuaria sendo escravo das circunstâncias. Mas quando comecei a responder com consciência, observando, respirando, escolhendo, algo começou a mudar. O corpo ainda queria voltar ao velho, mas a consciência já havia despertado. E quando a consciência desperta, não há retorno. Descobri que a verdadeira manifestação não acontece quando pedimos algo ao universo. Ela acontece quando nos tornamos a vibração daquilo que queremos. E essa vibração é sustentada pela disciplina de permanecer consciente, mesmo quando tudo tenta te puxar de volta ao automático. A mente é como um espelho. Se você mostra medo, ela reflete medo. Se você mostra confiança, ela reflete possibilidades. Mas o segredo é que o espelho sempre responde à imagem que você projeta de dentro. Foi nesse ponto que eu entendi. A mediocridade é uma ilusão criada por quem esqueceu que tem poder. E o despertar é lembrar que você é o Criador, não a criação. Quando percebi que não precisava controlar o mundo externo, tudo mudou. A verdadeira transformação não vem de manipular pessoas, situações ou resultados. Ela surge quando a mente, o coração e a energia interna estão alinhados. Antes, eu gastava energia tentando ajustar cada detalhe da minha vida. Tentava agradar, convencer, controlar. Era como se eu estivesse jogando várias faíscas em direções diferentes, tentando acender um fogo que nunca se sustentava, até que aprendi que o poder não está na dispersão, mas na concentração. A atenção é a moeda mais valiosa que possuímos. Onde coloco meu foco, coloco minha energia. E quando concentro toda a minha energia em um único ponto, começo a criar coerência. Essa coerência é o que permite que o campo quântico, a inteligência invisível que conecta tudo, reflita minhas intenções mais profundas. Comecei a praticar presença de verdade. Meditar não como rotina, mas como compromisso. Observar meus pensamentos, sentir minhas emoções e sustentar estados elevados como gratidão, alegria e confiança, mesmo antes de ter qualquer prova externa. No começo, o corpo resistia. Ele queria repetir padrões antigos, retornar à segurança do passado. Era desconfortável, quase doloroso. Mas o desconforto não era sinal de erro, era sinal de progresso. A cada respiração consciente, eu ensinava meu corpo a seguir a mente. A cada momento de presença, reprogramava velhos hábitos emocionais. E foi assim que aprendi que a manifestação verdadeira não é sobre desejar, é sobre ser. Enquanto você continua querendo algo, está se separando do que deseja. Quando você se torna a vibração daquilo que quer, o universo não precisa mais responder. Ele apenas reflete o que você já é. O silêncio se tornou meu aliado. Não o silêncio vazio, mas aquele espaço interno onde a mente desacelera, onde o coração se expande, onde o corpo encontra coerência. É nesse espaço que o novo nasce, que a criatividade flui, que o futuro começa a se escrever no presente. Hoje, compreendo que a armadilha da mediocridade é apenas a ilusão de que o poder está fora. O poder sempre esteve dentro de nós. E a chave é a disciplina de permanecer consciente, de sustentar estados elevados, de alinhar cada pensamento, emoção e ação com o que você quer criar. Quando faço isso, o mundo ao redor responde de forma natural. O que antes parecia impossível começa a se mover em minha direção. O que antes era um obstáculo desaparece. E percebo que a vida não é sobre lutar para conquistar, mas sobre viver como se já tivesse conquistado, permitindo que a coerência interna transforme a realidade externa. A mensagem final é simples e poderosa. Pare de viver no piloto automático do passado. Escolha conscientemente, a cada momento, sustentar a energia do que você deseja. O campo quântico, o universo, a própria vida, não reconhece palavras nem desejos, apenas quem você é. Quando você se torna a vibração daquilo que deseja, o impossível deixa de existir. E o poder de criar, manifestar e transformar está finalmente em suas mãos. A mediocridade se dissolve quando você lembra. Você não precisa mais esperar.
O futuro já existe dentro de você. E cada escolha consciente é um passo sobre a ponte que leva do que você foi para quem você realmente pode se tornar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Eu amo vocês. Até a próxima!